Sou cego desde que nasci. À medida que fui crescendo, tudo me foi descrito com tantos detalhes que nem percebi por que era tão importante ver, principalmente por não ter nenhum ponto de referência para comparar. Morávamos em uma casa de fazenda de um só andar. Foi o que meu pai me contou. Na minha mente, eu podia ver, é claro, embora ao contrário de uma pessoa com visão. Eu tinha consciência espacial. Eu sabia onde ficava meu quarto, o banheiro, a sala e a cozinha. Cada parede tinha sua própria textura. Não sei se isso foi feito de propósito, ou se pude sentir coisas que os outros nunca notaram. Raramente caí. Só se o pai ou um dos visitantes colocar algo em algum lugar que não deveria. Geralmente eram os visitantes e o pai gritavam com eles. Eles visitavam com pouca frequência, e não por muito tempo. Papai disse que eu não deveria falar com eles, pois isso o perturbava. Ele não gostava, quando eu visse algo que ele não viu, visse com meus ouvidos ou pelo teatro. E ele foi a primeira. Ela parecia muito doce. Ela me perguntou meu nome, e por que meu rosto estava tão bagunçado. Ela estava na sala de estar. Eu podia ouvir onde ela estava sentada pela sua respiração. Sons nasais ásperos, como se seu nariz estivesse entupido. Quando o pai ficava resfriado, ele sempre respirava pela boca, respirando com dificuldade, porque não estava acostumado. Quando as pessoas mencionavam meu rosto, eu sempre tocava nele, tentando entender por que era tão estranho para elas. Quando perguntei se poderia tocar nos rostos deles, sempre havia uma pausa. Imaginei que pessoas com visão nunca faziam isso, porque precisariam. Quando perguntei a eles se poderia tocar seu rosto, ela concordou com relutância. Mas momentos depois meu pai entrou na sala e me perguntou com quem eu estava falando. Eu não contei a ele. Ele sempre me punia quando eu falava sobre eles. Acho que isso o assustava. Ele pegaria meu braço e me levaria embora. Eu ficava desequilibrado e desorientado, a tal ponto que, quando ele finalmente me colocava no chão, minhas mãos procuravam freneticamente ao meu redor até que eu soubesse onde estava. Geralmente era no meu quarto. De vez em quando, ele me deixava do lado de fora, no meio do nada. Isso foi o pior. Eu ficaria perdido e com medo. Ele me contou sobre a estrada que passava em frente à casa e os sons que ouvi eram de carros. Eles me matariam se me tocassem. Esses sons eram tudo que eu tinha para saber onde estava. Esperei para ouvir. Então soube que caminho correr de volta para casa. Eu ouvi Ellie naquela noite. Ela sussurrou para mim, dizendo que estava com medo. Eu sussurrava de volta, mas ela não ouvia. Perguntei ao pai sobre Ellie. Ele não queria falar sobre ela. Eu perguntei a Ellie por quê. Ele não respondeu. Quando eu disse a ele que ela perguntou sobre meu rosto, ele me perguntou o que eu fiz. Eu disse a ele que queria tocar o dela. Ele riu, embora eu soubesse que ele não estava feliz. Eu podia ouvir e sentir a diferença. Quando você ri de prazer, sua boca fica bem aberta. Quando você finge, sua boca está quase fechada. Para mim, a diferença é óbvia. Foi só quando eu fiquei mais velho que ele explicou. Ele disse que morávamos em um lugar especial, conectado com o outro mundo, que às vezes passam pessoas mortas, pessoas que morreram com dor e queriam chegar aos vivos. Ele explicou que, como eu não conseguia ver, consegui sintonizar isso, que eles sabiam que eu estava ouvindo quando outros não. Ele disse que eu tinha que ignorar isso. Caso contrário, eles se agarrariam a mim e nunca mais me abandonariam. Que tudo o que os mortos querem é voltar a viver. Era perigoso, se eles me enganassem. Ele disse que sabia como lidar com eles. Alex apareceu para mim alguns anos depois. Ela me disse que estava perdida e não sabia onde estava. Eu disse a ela que não tinha permissão para falar com ela. Mas ela implorou por ajuda. Fiquei quieto, sabendo o que aconteceria se eu dissesse alguma coisa. Você falou com ela? Perguntou papai. Embora estivesse chateado, disse não a ele. Eu gostaria de poder ajudá-la. Eu sabia o que era estar perdido e isso me assustava. Alex não sussurrou mais para mim. Eu a ignorei e ela me ignorou. Papai me salvou. Eu estava grato. Depois de Alex, eu sabia o que precisava fazer, então fiz. Eles pararam de me incomodar depois disso por muito tempo. Isso foi até Sarah aparecer. Sarah não me deu chance de ficar quieto. Eu estava sozinho, sentado na sala ouvindo televisão. Socorro,
Ela disse: preciso encontrar uma saída. Fiquei em silêncio. Você pode me ouvir, não é? Ela disse surpresa. Não tenho permissão para falar com você. Eu disse a ela. Por favor, ela implorou. Estou com medo, estou perdida. Me ajude, por favor, continuou a me atormentar. Ele está morto, ela disse. E eu não respondi. Seu pai está morto. Ela disse novamente. Eu não iria cair nessa. Ouvi batidas ao redor da sala, quando coisas começaram a voar e as prateleiras começaram a tremer. Pare com isso. Gritei. Ela parou. Por favor, me ajude a sair. Ela disse. Eu não ia falar com ela. Fiz a única coisa que pensei que ajudaria. Abri a porta da frente, esperando que ela saísse correndo e se perdesse, assim como eu faria. Quando não tive mais notícias dela, tranquei a porta e sentei-me novamente. Eu escutei atentamente a qualquer sinal de que ela ainda estava lá. Exceto pelos sons da TV, estava silencioso. Eu odiava quando meu coração disparava. Fiquei muito consciente da sensação de tic-tac subindo e descendo dentro do meu peito, como se estivesse prestes a explodir. Quando ouvi a voz do meu pai, gritando. Filho, disse ele, preciso da sua ajuda, acho que estou morrendo. Fiz o que ele me disse para fazer, não falei, mas se ele morresse, ele nunca me deixaria. Então fiz isso, corri para fora e gritei por socorro, gritei até minha voz ficar rouca. Ouvi os sons dos carros que corriam pela estrada em frente à minha casa. Gritei até ouvir alguém responder. Era uma mulher. O que houve? Ela perguntou. Eu disse a ela que acho que meu pai estava morrendo. Ela perguntou o que havia acontecido com o meu rosto. Implorei-lhes ajuda e ela prometeu que o ajudariam. Algum tempo depois, a mulher voltou. Eu estava sentado na grama. Ela perguntou se poderia segurar minha mão. Sinto muito, ela me disse. Ouvi sons de sirenes e sons de pessoas correndo. Eu perguntei o que estava acontecendo. A mulher disse que estavam lá para mim. Quando o barulho diminuiu, um homem me fez uma pergunta. Sou paramédico, disse ele. O que aconteceu com seu rosto? Eu disse a ele que estava bem. Ele perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Ele perguntou se eu me importava que ele tocasse meu rosto. Eu disse que estava tudo bem. Eu gritei e perguntei o que ele estava fazendo. Ele me disse que tudo ia ficar bem, e a mulher apertou minha mão, dizendo para ter coragem. Senti uma liberação de pressão em volta da minha testa e o ar ficou frio contra minha pele. Parecia que ele estava descascando uma laranja. Imaginei isso na minha cabeça e fiquei preocupado que ele expusesse meu interior. Eu não sabia o que estava vivenciando. Senti uma dor forte na cabeça, como quando você chuta a canela contra algo duro. E então algo que passei a entender como brilhante. Doeu muito. Comecei a chorar. O que aconteceu com seus olhos? O paramédico perguntou. Eu disse que estava cego. Ele pediu para verificá-los. A dor voltou quando ele os examinou. Você conhece ele? Ele perguntou. A mulher disse a ele que ou estava gritando por socorro e ela veio. Ela não me conhecia. Há quanto tempo você teve a lesão no olho? Ele perguntou. Eu disse a ele que era cego de nascença. Ele me perguntou se eu conseguia ver seus dedos. Eu disse a ele que não. Ele perguntou se eu poderia abrir os olhos. Eu disse que não sabia o que ele queria dizer. Ele perguntou se poderia abri-los. Eu não respondi. Sente seus dedos em meu rosto, dedos cobertos por algo emborrachado. Então o brilho novamente. Eu gritei. Ele tentou me acalmar. A mulher apertou minha mão novamente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Coisas que eu não conseguia descrever vieram até mim. Foi como sempre foi, mas 100 vezes maior, muito mais real. Continuei gritando quando uma forma difusa apareceu. Apenas respire, ok? Tudo ficará bem. Quando foi a última vez que você viu? O paramédico perguntou. À medida que meu coração começou a se acalmar e minha respiração desacelerou, fui distraído pelo que estava vivenciando. Isso me oprimiu. Eu queria chorar e chorei. Quanto tempo faz? Ele perguntou novamente. Eu nunca vi nada antes. Eu disse a ele. Disseram-me para manter a máscara para os olhos durante a maior parte do dia, tirando-a apenas à noite para permitir que meus olhos se ajustassem. Eu estava hospedado com meu tio e minha tia e nem sabia que eu tinha tios. Eles ficaram chocados com o que aconteceu comigo e com o fato de eu não ter ido à escola. Foi uma viagem de montanha-russa. Os médicos disseram que talvez eu nunca consiga ter uma visão perfeita,
mas a pouca visão que tenho é um envio de Deus. Tenho aprendido a ler e escrever nos últimos anos. Desculpe se meu inglês não é brilhante. É o melhor que posso fazer. Tenho perguntado à minha tia o que aconteceu com meu pai, mas ela só diz que ele morreu de ataque cardíaco. Perguntei que tipo de homem ele era. Ela diz que ele era seu irmão e que o amará de qualquer maneira. Meu tio não quer falar sobre meu pai de jeito nenhum. Tenho usado muito o computador recentemente e gostado muito da internet. Eu não posso acreditar que exista tal coisa. Depois de ficar tanto tempo sozinho, posso falar com quem eu quiser, quando eu quiser, porém tenho cuidado com isso. Como posso saber se a pessoa com quem estou falando está viva? Ninguém parece se preocupar com isso, como o pai se preocupava. Alguém me perguntou hoje quem eu era. Eu estava em um fórum falando sobre o mundo espiritual. Fiquei muito feliz em encontrar pessoas com quem eu pudesse me identificar. Eles me enviaram um link. Eles perguntaram se eu era a mesma pessoa. Era um artigo em um site de crimes reais. Era sobre meu pai. Eles me mencionaram pelo nome. Que eu estava preso. Então não pôde ver. Que minha mãe desapareceu logo após meu nascimento. Que meu pai sempre quis uma filha. Eles encontraram 14 corpos no porão. Disseram que uma delas escapou, uma garota chamada Sarah Frank. Foi ela quem chamou a polícia. Meu pai estacionava o carro nos fundos da casa das moças e as sequestrava. Ele as carregava para o porão pela porta do lado de fora de nossa casa. Sarah conseguiu escapar depois de concordar em ser filha dele após 4 dias de tortura contínua. Ela então o esfaqueou com uma faca de cozinha que ele colocou no balcão para passar manteiga em algumas torradas. Eu não queria acreditar, e não tenho certeza se ele fez isso, se não fosse pelos nomes das vítimas. 2 se destacaram: a Ellie Farmer, Alex Vida. Mas eu falei com elas na sala de estar. Até hoje me pergunto se meu pai foi honesto comigo sobre alguma coisa em sua vida. Falei com elas antes ou depois de ele os matar?